Dia Paraná. Oferecimento: Precim Card nos supermercados Precim. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo ao Arel. Meio-dia e 15, boa tarde para você ligado a partir de agora no Meio-Dia Paraná, diretamente de Londrina. Seja bem-vindo nesta terça-feira que começou chuvosa e segue com tempo instável. Agora muitas nuvens, 23 graus em Londrina. Ao longo da manhã já tivemos curtos períodos com sol, mas tem chuva a caminho, inclusive à tarde e à noite. Aqui na tela já antecipo para você um pouco da previsão das próximas horas. Chuva então à tarde e à noite, com a máxima não passando sequer dos 26 graus. Hoje, chuva em pouca quantidade. Nos próximos dias, vem bastante chuva por aí e daqui a pouco eu detalho para você. Meio-Dia Paraná também com informações do trânsito já nesse comecinho. Tivemos um carro tombando hoje cedo em Londrina. O veículo foi parar sobre uma calçada. Olha só o registro de uma câmera de segurança. A equipe da Vanessa Navarro estava logo cedo nas ruas e foi até lá para contar agora para você onde e como foi esse acidente. Vanessa, seja bem-vinda. Boa tarde para você. Muito boa tarde para você, Alberto. Ótima terça-feira a todos vocês que estão com a gente. Esse acidente que chamou bastante atenção hoje foi ali no cruzamento das ruas Bahia com Tietê, na Vila Recreio, área central da cidade. Ali existem semáforos, mas segundo pessoas com quem nós conversamos no local, um dos motoristas teria avançado o sinal vermelho. Temos imagens de câmeras de segurança que registraram o acidente. Uma delas mostra a colisão. Ocorreu ali por volta das 6h30 da manhã. Foi uma pancada forte. Uma outra câmera de segurança de uma empresa registrou o momento em que um dos carros virou com o impacto. Continuou ainda em movimento até parar na calçada, dessa loja, inclusive onde está a câmera, e também bateu em uma árvore. O veículo, felizmente, acabou não atingindo ninguém que passava pelo local, não havia pessoas passando pela calçada e a empresa também ainda estava fechada, então não havia funcionários lá. Também não houve feridos nos carros, tanto que a gente conversou com o CIAT, eles disseram que nem chegaram a ser acionados para atender esse acidente, então foi realmente mais o susto, O prejuízo também acabou sendo pequeno para a empresa, inclusive eles nos falaram que um dos motoristas que disse que teria furado o sinal, inclusive já se comprometeu a pagar esse prejuízo. Aquele cruzamento, a gente lembra, ele tem semáforos, tanto para quem está descendo a Rua Bahia, que é de mão única, quanto dos dois lados da Rua Tietê, que é de mão dupla. Então, o que ocorreu ali, aparentemente, realmente foi um momento de desatenção que, felizmente, Alberto, não teve maiores consequências, não deixou feridos. Atualização, muita gente passando por ali logo cedo, surpreso com aquele estrago todo. E tá aí, sem feridos, mas claro, com estragos consideráveis. Tem redução no preço do óleo diesel a partir de hoje, mais uma queda após várias altas consecutivas ao longo deste ano. Mônica Dal, boa tarde para você. É uma redução daquelas que nunca chega de imediato para o consumidor. Sim, Alberto, é sempre uma chegada gradual ao consumidor final. Uma boa tarde a você, boa tarde para todos. Neste primeiro momento, então, essa redução do preço do óleo diesel chega às distribuidoras. Depois que os postos de combustíveis renovarem os seus estoques, aí sim que o consumidor final vai começar a sentir essa redução. Em média, o litro, então, do diesel caiu 30 centavos. Isso é o reflexo de um reajuste de preços com os valores internacionais do petróleo. A redução é de 5,8%, mas o diesel segue caro se a gente observar os aumentos durante o ano, isso porque os aumentos ficam acumulados. Ao longo do ano, então, essas altas superam os 40%. Em Londrina, o preço do diesel varia de R$ 6,29 a R$ 7,39. Na gasolina e no etanol, não há alteração nos preços. A gasolina, aqui na nossa cidade, segue com um valor de R$ 4,69 e o litro do etanol a R$ 3,29. Esses valores são do aplicativo Menor Preço do Nota Paraná. Esses preços são estáveis, mas a Paranapetro aponta que em algumas cidades, algumas altas já apareceram nos preços da gasolina e também no etanol. Vamos ouvir a entrevista. Muitas vezes sobe
desce. Mas de semana passada o que está havendo é que o etanol está subindo bastante. Isso reflete diretamente no preço do etanol e também na gasolina, que 27% da composição da gasolina é etanol anidro. E ele tem subido e também houve repasses das distribuidoras pelo aumento de importação própria de gasolina. Eles estão pagando um pouco mais caro do que pagam para a Petrobras e repassam isso para o posto. Então, diesel com redução, mas gasolina e etanol começam a subir novamente em algumas cidades. Agora já meio-dia e 20, meio-dia e 21. O Ministério Público decidiu fechar um acordo de mais de R$120 mil com investigados por desvio de vacinas contra a Covid-19 na região de Apucarana. Esse tipo de acordo é um direito previsto em lei, em alguns casos, para evitar condenações criminais. A investigação começou em maio do ano passado após relatos de que pessoas estavam furando a fila da vacinação. Doses estariam sendo desviadas para atender alguns homens e mulheres em Apucarana e Mandaguari antes do calendário fixado pelo Ministério da Saúde. Era uma época em que vacinas contra o coronavírus eram escassas e restritas a poucos grupos prioritários. Silvânia Regina, de 46 anos, trabalhava como voluntária na aplicação de doses. Chegou a ser presa, mas hoje responde ao processo em liberdade. Em depoimentos, ela negou ter recebido dinheiro em troca das vacinas desviadas e disse que apenas queria ajudar algumas pessoas. Simplesmente quis ajudar uma família que me ajudou muito quando eu mais precisei. Não foi por outro motivo. Ninguém me pagou nenhuma dessas doses. Silvânia Cristina é acusada de desvio de doses e exercício ilegal da profissão de técnica de enfermagem. O advogado dela pediu que a justiça defina uma pena branda, porque ela não tinha passagens pela polícia, confessou o crime e agiu sem intenção de prejudicar outras pessoas. Ainda não há previsão de quando será julgada. Para outros 12 denunciados no esquema, a promotoria ofereceu uma proposta de acordo após novo pedido de advogados dos acusados. Eles tinham recusado uma negociação inicial ainda no ano passado. São pessoas que receberam as doses ou tiveram participação indireta nos desvios de vacina. Ao contrário de Silvânia, são acusadas de crimes com penas abaixo de 4 anos de prisão. E, por lei, nesses casos, podem fechar acordo para compensar as irregularidades praticadas. Para 2 deles, que a promotoria entendeu terem um grau maior de culpa por terem intermediado a aplicação das vacinas aos demais acusados, a proposta é pagar em cada um deles R$ 12.120. Isso é equivalente a 10 salários mínimos. Para outros 10 réus, R$ 9.696, ou seja, 8 salários mínimos para cada acusado. A Justiça aguarda respostas dos advogados para validar o acordo. A maioria já sinalizou aceitar a negociação que colocará fim ao processo criminal e impedirá que quem fizer o acordo seja condenado à prisão. Além desses acusados aos quais nos referimos na reportagem, uma outra mulher já tinha fechado acordo no ano passado. Era a dona de uma casa de repouso onde foram aplicadas algumas doses desviadas, segundo a Polícia Civil. No caso dela, o acordo foi de R$ 6.600 para pôr fim ao processo criminal. Os recursos arrecadados nesses acordos são destinados para financiar projetos em áreas como a saúde e para equipar programas de prevenção à criminalidade. Tem mudanças no trânsito da PR-445 em trechos que cortam Londrina e Cambé. Algumas alterações que já são perceptíveis para quem passa por lá e que a Vanessa Navarro também foi conferir e traz agora as explicações para você. Pois é, Alberto. Na verdade, são reforços na sinalização para coibir abusos e acidentes. É um trabalho que foi feito em vários pontos, trechos que passam sobre viadutos da PR-445, desde Cambé até a saída para Curitiba. Um desses pontos é esse onde a gente está agora, que fica bem em frente ao campus da Universidade Estadual de Londrina. O que foi feito nesses pontos? Foi pintada uma faixa contínua branca na rodovia. Ela significa que o motorista não pode mudar de faixa nem ultrapassar nesses pontos, mesmo sendo uma pista
pista de mão única. Já nas entradas e saídas dos viadutos, pelas marginais, né, que dão acesso à PR, foram instalados obstáculos, pequenos postes luminosos delimitando por onde os veículos podem passar. Na prática, isso não muda nada, mas muita gente fazia conversões proibidas e agora vai ficar mais difícil, então, cometer esse tipo de abuso. A gente perguntou também para o DER, né, sobre essas providências e eles informaram o seguinte, que esse reforço na sinalização e também os dispositivos de segurança foram colocados em pontos críticos para reduzir acidentes no perímetro urbano de Londrina e Cambé e que isso faz parte do programa de segurança viária das rodovias estaduais. Alberto, a gente mostra, né, essas mudanças porque muitos motoristas às vezes veem, mas não sabem muito bem do que se trata. A faixa branca contínua mesmo é um pouco menos conhecida. O pessoal conhece, né, quando viaja por aí a faixa amarela, agora sabe que a branca também sinaliza que nesses pontos não pode ultrapassar, o melhor mesmo para evitar acidentes, né? Aí é o nosso Meio Dia Paraná de olho nessas mudanças, nessas alterações que mexem com muita gente que passa ali pela 445 para ir estudar, trabalhar, enfim. É uma rodovia, mas com tráfego urbano bastante intenso. Obrigado aí a Vanessa Navarro, que daqui a pouco volta a participar ao vivo do nosso Meio Dia Paraná. Também no trânsito, tem participação agora de telespectador. O Robson mandou essas fotos mostrando a retirada de um radar na Avenida Garibaldi de Liberador. Ele disse que está preocupado, até porque a avó dele foi atropelada e morreu na avenida. E depois que o radar foi instalado, os acidentes pararam por lá. Nós entramos em contato com a CMTU para saber o motivo da retirada do equipamento. Segundo a companhia de trânsito, a empresa terceirizada tirou o radar para fazer a manutenção. E logo depois será colocado de volta no mesmo lugar. Uma importante avenida da Zona Norte de Londrina está com várias quadras às escuras. Um trecho, inclusive, que teve iluminação de LED instalada há pouco tempo. E essa iluminação agora está funcionando de forma parcial por lá. Mônica Dal, quais as explicações e que providências serão tomadas? Roberto, a equipe da repórter Patrícia Pivetta esteve neste local ontem à noite e eles verificaram, sim, uma escuridão, principalmente em um dos trechos aí dessa avenida importante. 9 postes estão sem energia neste local e essa falta de iluminação também atinge um trecho de 2 quadras da Avenida Silvio Barros, entre o terminal do Milton Gavete e a rodovia Carlos João Strass. E qual que é a situação lá de acordo com os ciclistas e também pedestres? Eles até evitam passar ali por aquele lado com medo e também por conta dessa falta de iluminação que preocupa os moradores e quem passa por aquele local. Nossa equipe então procurou os responsáveis pelo retorno dessa iluminação e a Londrina Iluminação informou que há 10 dias o transformador daquele local estava desligado e que o caso é bastante complexo e que já acionou a Copel para resolver essa situação. Também entramos em contato com a Copel, que informou que ainda hoje, terça-feira, irá mandar uma equipe para resolver esse problema e devolver então a iluminação para aquele local. A gente lembra que é um trecho ali bastante importante, há um outro lado da via que tem iluminação, mas neste ponto então os moradores e os ciclistas acabam encontrando dificuldades de transitar naquele local e agora a gente vai ficar de olho. Alberto. O Meio Dia Paraná acompanhando também essas cobranças aí dos nossos telespectadores na Zona Norte de Londrina. Você tem acompanhado no Meio Dia Paraná e na nossa programação o projeto Recicla, compromisso da RPC e de você, telespectador, com o meio ambiente. Fica o meu convite para acessar o aplicativo Você na RPC e conferir onde e como fazer o descarte correto de materiais. No Recicla tem endereços e pontos de entrega daquilo que não pode ser descartado no lixo comum e nem ir para a coleta de recicláveis convencional. O Recicla é útil para o cidadão e uma ponte entre a comunidade e os responsáveis pelo destino correto de materiais como lâmpadas, pneus, pilhas e eletroeletrônicos. Acesse e participe. Depois do intervalo, você vai ver quiosques serão reativados em terminais de ônibus em Londrina, alguns com aluguel que passa dos R$14 mil. Tem também uma operação contra investigados por tráfico internacional de drogas, buscas cumpridas hoje pela manhã. E termina na quinta-feira, dia 22, o prazo para pedir a segunda via do título de eleitor. Isso para quem perdeu ou teve o documento extraviado. O pedido deve ser feito no cartório eleitoral onde você está cadastrado e, em alguns casos, pode até mesmo ser impresso diretamente no site do TSE. Lá no G1 tem mais informações.
Lembrando que o documento não é obrigatório. Para votar, você pode utilizar o título digital no celular ou mesmo um outro documento oficial com foto. Agora, 12h30, céu carregado, temperatura de 23 graus. Quiosques fechados em terminais de ônibus de Londrina, em alguns casos, há mais de 2 anos, vão voltar a funcionar. A CMTU está em busca de comerciantes interessados nesses espaços. Vanessa Navarro, que produtos serão vendidos e quais os custos destes espaços? Esses quiosques são voltados para alimentação, Alberto, mais precisamente 5 espaços que vão vender desde lanches em geral até sorvetes. A maior parte está no Terminal Central, mas também tem um lá no distrito de Guaravera. Como é que vai funcionar isso? Vão ser permissões de uso pelas quais os comerciantes, que se dispuserem então a vender esses produtos nos quiosques vão pagar um aluguel mensal. A gente preparou uma arte para vocês com mais detalhes, inclusive dos valores também. Olha só, no Terminal Central são 2 lanchonetes de 20 metros quadrados cada. Elas ficam ambas perto das escadas rolantes, uma no piso inferior e outra no piso superior. O aluguel mínimo mensal estipulado aí na licitação, no edital, foi de R$ 13.270 para cada uma, tá? 2 sorveterias também estão sendo licitadas. Uma fica na frente da rampa de acesso, ali da Avenida São Paulo, e outra na frente do balcão de informações. Esses espaços, eles são menores, tem 17 metros quadrados cada, mas o valor é maior. O aluguel mínimo mensal para cada quiosque desses é de R$ 14.158. Fora do Terminal Central, o único espaço que está sendo licitado fica lá no distrito de Guaravera, na zona rural de Londrina. Lá é um quiosque menor também, 10 metros quadrados e um valor com certeza também muito menor. R$ 395 é o aluguel mínimo mensal. A gente lembra que essas estruturas elas já existem, mas estão fechadas, sem uso já há algum tempo. A ideia do município, da CMTU, é que sejam reativados para oferecer uma opção de alimentação para as milhares de pessoas que circulam, principalmente pelo Terminal Central todos os dias e aguardam os ônibus também. As propostas elas podem ser apresentadas até o dia 17 de outubro e esses contratos eles vão valer por 30 meses, podendo chegar até 5 anos, Alberto. E a CMTU também está mandando uma nota informando que esses valores aí para a alocação levam em conta as médias de mercado, a correção da inflação e também o número de passageiros, ou seja, da clientela circulando em cada um desses espaços. A Polícia Federal fez uma grande operação hoje contra o tráfico internacional de drogas. Mandados foram cumpridos no Paraná, Santa Catarina, São Paulo e até mesmo na Europa. Polícia Federal! 10 mandados de prisão preventiva foram cumpridos e 8 pessoas foram presas, 7 no Brasil e outra em Portugal. Na Espanha, são cumpridos outros 2 mandados judiciais. Além disso, 80 ordens de busca e apreensão foram cumpridas por policiais federais no Paraná, Santa Catarina e São Paulo. As investigações começaram em 2017 e identificaram 3 quadrilhas diferentes, mas que agiam de forma bastante parecida. Primeiro, os criminosos aliciavam pessoas. Depois, viabilizavam a viagem. Compravam as drogas, colocavam essas drogas em malas e garantiam também a hospedagem e a passagem dessas pessoas para cidades da Ásia, Oriente Médio e também Europa. Todos os líderes, eles tinham o que a gente chama de operacional. Era uma pessoa dedicada a justamente preparar essa mala em fundos falsos e também em cosméticos. Então a mula já recebia a mala preparada, só colocava ali suas roupas, seus itens pessoais e ele embarcava. Desde o início das investigações, os policiais notaram uma mudança na forma como os criminosos agiam. Antes, eles buscavam casais para se passarem por turistas. Depois, passaram a aliciar famílias inteiras, inclusive com crianças, para despistar a fiscalização nos aeroportos. E era uma exigência desses recrutadores, desses aliciadores, que essas famílias embarcassem com seus filhos pequenos, bebês, crianças de colo ali, para tentar, mais uma vez, tentar ludibriar a fiscalização. Uma vez que o acerto tinha sido realizado, que a pessoa concordava em viajar, não podia mais voltar atrás. As que tentavam eram ameaçadas de morte para efetivamente cumprir, fazer essa viagem.
Além dos mandados de prisão e busca e apreensão, a PF pediu o bloqueio de contas bancárias e a apreensão de bens dos suspeitos. Até o momento, a polícia apreendeu drogas, armas, medicamentos, carros e até animais exóticos. O total apreendido é de cerca de 6 milhões de reais. Os integrantes da quadrilha devem responder por tráfico internacional, organização criminosa e lavagem de dinheiro. As penas podem chegar a 33 anos de prisão. A investigação continua, mas acreditamos que tenhamos desmantelado a organização inteira, porque pegamos desde da mula, que é a pessoa cooptada, capturamos também os aliciadores, os traficantes e os lavadores de dinheiro. Então pegamos toda a cadeia logística da organização criminosa. A operação de hoje também, além das prisões e dos mandados de busca, tem ordens de sequestro de imóveis e bloqueio de valores em contas bancárias. Então acreditamos que por atingir o aspecto financeiro desses crimes, o golpe nessas organizações foi bastante duro. Essa operação da Polícia Federal também teve buscas na nossa região. Um dos mandados na cidade de Arapongas. Segundo a Polícia Federal, o investigado aqui da nossa região já está preso. O delegado ainda não divulgou o que foi apreendido nessa fase da operação em Arapongas. Mais 2 casos de varíola dos macacos foram confirmados em Londrina. O relatório semanal foi divulgado agora há pouco. Subiu para 10 o total de casos confirmados na cidade. Já o número de casos descartados subiu de 22 para 35. Ainda há 6 casos suspeitos aguardando resultados de exames. Outras 10 pessoas com sintomas se recusaram a coletar exames ou tiveram resultados inconclusivos. Céu carregado, muitas nuvens, o sol já desapareceu, a temperatura permanece ali nos 23 graus e esse céu carregado, claro, indica chuva ao longo da tarde em toda a nossa região. Não será aquela chuva em grande quantidade, mas há sim também possibilidade de temporais. Máximas de 26 em Londrina e Jacarezinho e de 28 graus em Bandeirantes. Amanhã, aí vai chover bastante, olha só, em todo o Paraná, previsão de chuva com temporal na quarta-feira. Aqui na nossa região, 48 milímetros de chuva, bastante para um dia só. E essa chuva não vai se limitar apenas à quarta-feira. Você vê nessa outra tela que na quinta-feira ainda teremos tempo instável aqui na região. A temperatura máxima é que não sobe tanto, ficando ali nos 22 graus. Já na sexta, o sol volta a predominar, com o início de manhã gelado, 10 graus e máxima de 22 ao longo da tarde. O CIMEPAR também tem algumas explicações sobre a chuva e a temperatura nos próximos dias. No dia 22 de setembro, às 22 horas e 4 minutos, teremos o início da primavera de acordo com o calendário astronômico. E até lá teremos bastante instabilidade sobre o estado, ou seja, o cenário ainda é de chuvas e com valores que podem ser significativos. Na quinta-feira, teremos a incursão de uma massa de ar mais estável e mais fria, e com isso, gradualmente, o tempo volta a se manter mais estável sobre o estado. No entanto, teremos o declínio das temperaturas até o final do dia. Então, o amanhecer de sexta-feira e também de sábado deve ser bastante frio em todo o estado, principalmente nas regiões da metade sul do Paraná. No domingo, volta a chover sobre diversas regiões paranaenses. Olha aí, tempo seco então na sexta e no sábado, domingo volta a chover e começo da semana que vem também teremos mais chuva aqui na nossa região. É a reta final do inverno e a primavera que está chegando por aí já na quinta-feira, primavera que vem, portanto, com bastante chuva nessa largada da nova estação. Agora, 12h42, o seu Meio Dia Paraná vai ficando por aqui, mas a informação não para. Lá no Globoplay você pode rever as reportagens. E no G1 tem informações atualizadas a todo momento. Hoje cedo, além da operação da Polícia Federal, tivemos também uma grande operação das polícias civil e militar no nosso estado. E lá no G1 você tem todos os detalhes. Na sequência tem o Globo Esporte, horário eleitoral e o Jornal Hoje, com César Tralli. Obrigado pela companhia, forte abraço. E até amanhã. Meio-dia Paraná. Oferecimento Precim Card nos supermercados Precim.
E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo ao Arel.